Olá, essa sou eu e minha colega Kebeli, e somos do EIEL 21A. Viemos te oferecer o conhecimento do cubo mágico, mas acabei de perceber que a Kebeline faz um casal bonitinho com esse cara. Agora vamos que precisamos trabalhar. A história e seu desfecho. O cubo mágico foi inventado pelo escultor e professor de arquitetura húngaro Erno Rubik, em 1974. Ele juntou com elásticos 8 pequenos blocos de madeira, construindo um cubo. Depois Rubik pintou os 6 lados do cubo com 6 cores diferentes, para que quando alguém girasse as faces do cubo, pudesse visualizar os movimentos realizados. O objetivo era criar uma peça que fosse perfeita em relação à geometria, para ajudar a ilustrar o conceito de terceira dimensão aos seus alunos de arquitetura. Foi preciso cerca de um mês para que Rubik conseguisse solucioná-lo e chegar ao que queria, que era um desafio matemático como um brinquedo. E originalmente o brinquedo foi chamado de cubo mágico, o nome que foi mudado para cubo de Rubik, homenageando, o que fez pela empresa Ideal Stores. O brinquedo passou a ser fabricado em elástico e foi parar nas lojas de Budapeste, capital da Hungria, 3 anos depois de sua invenção, para na década seguinte ganhar o mundo. Entre 1980 e 1982 foram vendidos em todo o mundo em torno de mais ou menos 100 milhões de cópias do cubo mágico. Ele é considerado um dos brinquedos mais populares do mundo, com mais de 900 milhões de unidades vendidas. O cubo mágico, como ferramenta pedagógica, é conhecido por quem estuda mais a fundo, por desenvolver inúmeros significados cognitivos, sociais e mentais. Por isso, alguns autores acreditam que esse tipo de quebra-cabeça deve ser trabalhado em escolas desde a fase inicial das crianças no âmbito escolar. No ensino médio, trabalhando na matemática pode envolver inúmeros benefícios como concentração, autoestima, raciocínio lógico e entre outras. Uma das principais características que um praticante de cubo mágico precisa ter ou desenvolver com o tempo é o raciocínio lógico, onde o mesmo deve estar atento às sequências lógicas para em seguida fazer os movimentos da sequência montagem desse quebra-cabeça, que acaba sendo um quebra-cabeça. No decorrer do tempo, o aluno vai desenvolvendo um raciocínio e, consequentemente, esse se torna um aspecto positivo, porque ele vai levando durante a vida. E influencia o comportamento na escola, inclusive aumenta o rendimento da aprendizagem influenciado nas médias escolares. Objetivo do cubo mágico. O presente trabalho mostra que o cubo mágico influencia no desenvolvimento de muitos benefícios nos alunos que o praticam, aumentando o apreço pela disciplina. Curiosidades do cubo mágico. Seu criador não é muito bom no brinquedo. Erno conta que levou mais de um mês para resolver o cubo mágico, quando inventou ele em 1974. Hoje em dia ele precisa de cerca de 1 minuto para resolver o cubo, algo longe dos recordistas mundiais que o fazem em menos de 10 segundos. Então ele falta um pouquinho para ele chegar lá. Número 2. O cubo ele tem mais de 47 quintilhões de combinações. O cubo original, com 6 lados, contendo 9 bloquinhos cada, pode gerar mais de 43 quintilhões de combinações diferentes. Número 3 de curiosidades é que o pré-adolescente criou o best-seller com solução. O cubo mágico virou febre em 1980, mas pouca gente conseguia resolvê-lo. E hoje em dia você pode procurar tutoriais no YouTube que te explicam como remontar o brinquedo, como fazer para poder, criar lá a combinação, mas naquela época isso não existia. E Patrick Bossart, que tinha 12 anos, lançou o livro You Can Do It Cube, em 1981, trazendo dicas fundamentais. Ele rapidamente vendeu quase 1 milhão de cópias, porque muita gente tinha interesse, mas não sabia como se montava, e entrou na lista dos mais vendidos do The New York Times. Outra curiosidade é que o brinquedo virou desenho animado, gente. Entre 1983 e 1984, a rede de televisão norte-americana, ABC, produziu uma série animada com 3 episódios intitulada Rubik The Amazon Cube. Ele tava famoso já. Ele passava nas manhãs de sábado nos Estados Unidos, óbvio, e tinha os minutos cantados a canção tema. Ai, que lindinho. Eu achei fofo. Eu nunca assisti, mas achei bem fofo. No caso, a quinta curiosidade que temos é o movimento artístico que ele acabou criando. O cubismo revolucionou as artes plásticas no início do século XX, com Pablo Picasso como seu grande expoente,
Com a chegada do cubo mágico, iniciou-se um novo movimento intitulado Cubismo de Rubik, no qual os artistas criavam mosaicos incríveis utilizando apenas o brinquedo que é o cubo mágico. Ele tem adeptos até hoje, com obras maravilhosas sendo produzidas anualmente. Todo ano tá renovando aí, então assim, tá bem da hora mesmo. A sexta curiosidade é que o Will Smith, vou botar a foto aqui do Will Smith. O Will Smith, ele renovou o interesse no brinquedo. O cubo mágico sempre foi um produto bastante vendido, mas em alguns anos virou um bom número de unidades. Um dos exemplos foi em 2006, quando o brinquedo apareceu sendo resolvido nas mãos do personagem Will Smith no filme A Procura da Felicidade. Gente, isso teve uma repercussão enorme, que deve ter contribuído para uma nova popularização do cubo, né? Porque ainda existe gente que não conhecia o cubo mágico, e como o Will Smith é um grande ator, acabou revolucionando e tendo mais vendas, apesar de ser muito bem vendido. O sétimo curiosidade é que atualmente o recorde de montagem mais rápida com as mãos pertence ao garoto Lucas Zetter, que com apenas 14 anos, em 2015 resolveu o cubo em menos de 4,9 segundos. Jacob Kipa foi capaz de realinhar as faces do brinquedo em 20,57 segundos, mas usando apenas os pés. Além deles, o garoto Chan Hong Link, de 7 anos, gente, 7 anos, bem mais novos que os outros, demorou 2 minutos e 21 segundos para decorar o cubo e depois resolvê-lo de olhos fechados. E a última curiosidade é que ninguém bate um robô. O recorde maior é dele mesmo. Apesar dos recordes acima citados, ninguém ainda bateu um robô criado especificamente para resolver o cubo mágico. Atualmente, o mais rápido consegue solucionar o enigma das cores em menos de 1 segundo. 1 segundo, mais especificamente 0,637, né? Não dá nem para piscar e já tá pronto, de fato. Pós e contras dos métodos. Eu irei explicar um pouco dos métodos ao qual eu escolhi. Eu escolhi 2 métodos, que é o método básico e o método por camadas. O método básico, ele é dividido, no caso, em 8 passos, né? 8 passo a passo que você deve seguir. Ele visa ser uma técnica mais fácil, né? Explicada pelo canal Cubo Velocidade, né? É uma técnica, pra mim, mais fácil, né? Ele tem um tempo estimado, mais ou menos, pelos vídeos, né? Que são 9 vídeos ao total, qual você vai aprender a poder seguir essa técnica, de 1 hora e 10 minutos, né? Isso se torna um ponto negativo, que é bastante longo o espaço também. Um ponto positivo é que é uma técnica bem explicativa, bem autoexplicativa no caso. Ela utiliza uma linguagem bem fácil pra você, né? No caso, normalmente utiliza uma linguagem codificada, que se torna um pouco complicado, mas essa técnica é um método bem mais fácil para você aprender. Outro ponto positivo, ao qual eu acho, é que você pode abranger várias formas de chegar, ou seja, tem várias formas de você chegar naquele passo, né? Tem várias combinações. Como a gente sabe, o cubo ele tem várias combinações, então nem sempre vai ser uma regra certinha, você tem que pensar um pouco. E nessa técnica você já tem um passo para cada combinação a qual você vai ter, né? No caso. Então, pra mim, se torna um pouco mais fácil. O próximo método é o método por camadas. É um método ao qual ele é dividido em 7, dessa vez, 7 passos, né? Um pouco menos do que o anterior. Ele é dividido em 7 passos e também, como primeiro, é utilizado a cruz, né? Pra iniciar. Ele não tem um tempo estimativo, como é um passo onde você mesmo tem que pensar um pouco mais para executá-lo. Você pode demorar um pouco mais, ou então pode ser mais fácil para você. Depende muito de como você vai seguir, né? Um ponto positivo dele é que ele tem inicialmente explicação sobre os movimentos básicos, né? O movimento que você deve fazer sobre girar para cima, virar para o lado. Ele vai explicar o que é o meio, né? Os meios de cada um. Então, é um ponto positivo nessa técnica, que é os movimentos básicos. Ponto negativo é que nós não vamos ter tão explicado como você vai ter que fazer igual a outra, né? Se você vai ter que seguir normalmente uma listinha de movimentos que você deve fazer, ou seja, não é tão explicativo. Então não se torna algo fácil. Você tem que ter um conhecimento um pouco mais abrangente, né? Você tem que pensar um pouco mais. E também outro ponto negativo dessa técnica é que ela não tem uma resolução para vários métodos, ou seja, vários modos ou combinações. Você tem que seguir aquilo e muitas vezes pode dar certo ou não dar certo, né? É uma técnica que parece ser mais rápida, mas pode demorar um pouco mais se você não entender muito.
Eu diria que pra quem tem o conhecimento mediano, ela é boa. Pra mim, eu preferi a primeira, que pra mim foi mais fácil. Bom, esse foi um pouco das curiosidades e um pouco também dos métodos a qual eu escolhi. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso trabalho, como a Quebelina aí do lado explicou. Tentamos abordar da melhor forma para vocês como que o cubo mágico se revolucionou com o tempo, né? E eu espero que todos tenham tido um entendimento. Espero que vocês tenham gostado, desde já agradeço e obrigada. Tchau!